Fala aí, turma, beleza? Física 1 e nessa sequência que a gente está tendo de exercícios da prova, de uma das provas da Univesp, a gente está chegando no último exercício aí dessa série, tá? Que seria o exercício 4 dessa prova. Então vamos lá, né? Tá aqui a prova, o exercício 4 é esse, vamos especificamente a ele. O exercício fala o seguinte: o gráfico está aqui, representa a variação do módulo da velocidade v de um corpo em função do tempo. E aí ele fala, sendo VA, que é esse ponto aqui, tracejado, 40, e VB, esse aqui, menos 20. Tá? Analisando o gráfico aqui, você pensa, ele estava parado nesse ponto, tá? Nesse instante, a velocidade era zero, ele sai do zero e aumenta a sua velocidade até 40. Então, aqui nesse trecho ele acelera, mantém sua velocidade. Então, aqui ele deixa de acelerar, velocidade constante, tá? Aí, de repente, ele começa a diminuir a velocidade dele, tá? Então, ele começa a desacelerar, desacelera até chegar a zero de velocidade e começa a aumentar a velocidade no sentido negativo, ou seja, ele começa a ir no outro sentido do movimento. Se pensar no gráfico do espaço, primeiro ele está indo numa direção e depois ele vai a outra, tá? Então ele continua a desaceleração dele até ganhar um valor negativo, e aqui ele mantém essa velocidade e fica sem aceleração, tá? Aí o que ele pede no exercício? Ele fala no item A, qual a distância total percorrida pelo corpo? E aí ele dá essas alternativas. Pessoal, a forma mais fácil de se trabalhar aqui com relação ao gráfico, tá? Mas antes eu vou explicar um pouquinho como que a gente chega, mas vocês vão entender que é bem simplesinho, tá? Se você pensar em derivada, quando você deriva a função espacial pelo tempo, você obtém a velocidade. E quando você deriva a função velocidade pelo tempo, você tem a aceleração. Tá, mas aqui, olha, eu tenho velocidade. E o que eu preciso? Eu preciso de espaço, distância percorrida. Então eu preciso fazer o contrário da derivada. Gente, existe o contrário da derivada? Uma forma de chegar aí? Existe, né? Seria a integral. Se você integrar a velocidade em relação ao tempo, você chega na função espaço, e se você derivar a aceleração em relação ao tempo, você chega na função velocidade. Claro, vai ter uma constante envolvida, mas aqui para as nossas necessidades é isso. Tá? Então, a integral, ela também corresponde a quê? Se você faz a integração, ela corresponde à área abaixo da curva. Tá? Abaixo, que eu estou dizendo, é o mais próximo do eixo aqui, né? Porque é um cuidado que a gente vai ter que tomar. Aqui corresponde à área do gráfico. Aqui, a área do gráfico é esse ponto aqui, tá? Então, se eu fizer a área, se calcular a área aí, a gente chega no espaço percorrido, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer calcular essa área aqui, então, o que eu estava explicando ali abaixo do gráfico, né? Aqui o gráfico está para cá, mas aí a gente tem que chegar em relação ao eixo, tá? Se eu fizer calcular essas áreas, eu chego na distância percorrida. Percebam que eu já coloquei cores aqui. Cores por quê? Porque aí eu tenho figuras geométricas regulares. Figuras geométricas regulares, eu sei a fórmula para calcular e aí me facilita muito a vida, tá? Então, procurem dividir em setores aí, de modo a ter as expressões, as figuras geométricas mais simples e poder calcular, tá? Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco figuras para calcular. Se eu calcular tudo, eu sei a distância. Cuidado quando ele é negativo aqui,
tá? Você não pode fazer, ele está descendo aqui e calcular toda essa área aqui. Se você calcular toda essa área aqui, possivelmente você vai ter um erro de conta e pode chegar numa outra alternativa que não corresponde, tá? Então, atenção. Aí vamos lá. O cálculo das áreas. Nesse primeiro triângulo aqui, o triângulo é base vezes altura. Então vamos lá, qual que é a base, né? A base aqui é 20 e a altura? A altura é 40, base vezes altura dividido por 2, né? Na área do triângulo. Fazendo a continha aqui, eu obtenho 400 metros nesse setor, na aceleração. No segundo, ele vai de 20 até 50, o 60 está aqui, tá? Então, de 20 a 50. Isso aqui é um retângulo, né? Então, eu vou fazer base. Qual que é a minha base aqui? É 50 menos 20, tá? Aqui, 50 menos 20, vezes a altura que é 40, fazendo a conta aí, 1.200 metros. Terceiro, volta a ser um triângulo, base vezes altura dividido por 2, é de 50 até 70 segundos. Então, eu vou fazer a base, 70 menos 50, vezes a altura, que é 40, dividido por 2, também dá 400. Né? Você vê que os triângulos são iguais aqui, né? em área. Aí você tem esse triângulo preto aqui, que ele é de 70 a 80. Tá? Então você vai ter base, que é 80 menos 70, vezes altura. Qual que é a altura aqui? É 20. Eu estou pegando em módulo, tá? Porque estou calculando a área. Tá? Então 20, que multiplica 80 menos 70 dividido por 2, isso dá 100. E aí o último retângulo, que é de 80 a 100. Então, de novo, a altura em módulo, vezes a base. A base 100 menos 80, isso me dá 400. Se eu somar todas as áreas, eu obtenho a distância. E aí a distância, se eu fizer a soma, vai dar 2.500 metros. Portanto, a alternativa a alternativa 1. Tá? Na B, o que ele pede? A maior desaceleração ocorre em qual intervalo? Como a gente comentou, aqui só tem um intervalo de desaceleração, né? Mas vamos tentar entender. Aqui o gráfico de velocidade, se eu tenho a linha horizontal, significa que a velocidade é constante, portanto não tem aceleração. Então aqui não tem aceleração, aqui não tem aceleração. Com aceleração, movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. Se eu fizer aqui, nesse trecho de 50 até 80 segundos, V igual a V0 mais AT, o V0, né, se eu fizer aqui, V menos V0, qual que é V? V é a velocidade final, menos 20, menos a velocidade inicial, porque eu estou passando o V0 para o outro lado da igualdade. Então, menos 20 menos 40 é igual à aceleração, que eu não sei, vezes o tempo. Qual que foi o intervalo aqui? 10, 20, 30 segundos. Tá? Então, menos 60 é igual a 30A. O A é igual a menos 60. O 30 está multiplicando, passa dividindo. Então, se eu fizer essa conta aqui, a aceleração é menos 2 metros por segundo. A aceleração negativa é desaceleração. Só para verificar aqui, se você fizer de 0 a 20, né, está crescendo aqui, vai ser uma aceleração, mas vamos lá. V igual a V0 mais AT. O V final é 40. O V0 é 0. O A eu não sei e o tempo que gastou 20 segundos. Então eu tenho que 40 é igual a 20A. O A é 40 sobre 20 e o A é igual a 2 metros por segundo. É o mesmo tipo de inclinação, só que uma inclinação é positiva, a outra é negativa. Essa aqui é uma aceleração. Então, muito cuidado com isso. E o resultado é a alternativa 3, de 50 a 80. Já o item C, ele fala, considerando que o corpo saiu de um ponto origem e se deslocou somente
em linha reta, né, só pensando num eixo X, por exemplo, adotando que o deslocamento positivo foi o da direita para a esquerda, então vamos ver lá, é esse aqui, esse movimento, tá? O que ele pede agora? Foi da direita, vamos ver, adotando que o deslocamento positivo foi para a direita, então da esquerda para a direita, e o negativo foi para a esquerda, tá? O negativo é para cá, tá? Então, aqui é o sentido negativo e aqui é o sentido positivo, tá? Qual a posição final do corpo em relação à origem, em metros? Então, a gente já analisou ali a área e viu o deslocamento, a gente sabe o deslocamento em cada setor. Então, se a gente fizer o cálculo aqui da área, ele acelerou aqui nesse primeiro, então aqui é positivo. Depois ele manteve com velocidade positiva, ele manteve aqui no sentido positivo, caminhando para cá, para a direita, tá? Depois no triângulo vermelho, ele ainda está caminhando para a direita, mas ele está reduzindo a velocidade dele até que a velocidade chegue a zero, tá? E no triângulo preto, você já tem uma velocidade negativa atuando. Então ele desacelerou, mas ele continua como se ele estivesse indo para a direita, para e começa a voltar para a esquerda, tá? Então aqui é negativo e aqui ele continua com velocidade negativa, então ele continua voltando para a esquerda. Então você vai ter 3 pontos indo para a direita, que a soma dá 2.000 metros, e mais 2 pontos voltando para a esquerda, que dá 500 metros. Então, se você fizer a soma, somando os deslocamentos, dá 2.000 menos 500. Isso vai dar 1.500 no sentido positivo. Então, ele caminhou 1.500. Qual a posição final, né, do corpo em relação à origem é 1.500. Ele chega até 2.000 e retorna mais 500, então ele ficou no 1.500. Tá bom, pessoal? Esse foi o último exercício aí dessa série e a gente está à disposição, tá bom? Até mais.